pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Para você que está chegando, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal. Se você gostar do nosso conteúdo, também deixa um like, que isso ajuda a promover o vídeo aí no algoritmo do YouTube. Nós estamos gravando a 7ª lição desse primeiro trimestre, que tem como título Honestidade para com Deus. Antes de entrarmos nas nossas entrelinhas, que é o que interessa no nosso canal, nós gostaríamos de agradecer a você que tem apoiado o nosso trabalho, comentado conosco, às vezes nos encontra por aí, nos cumprimenta, e se você nos reconhecer em algum lugar, pode chegar, pode nos cumprimentar, pode trocar uma ideia com a gente, né, do que você pensa do canal, com a sua opinião, porque isso é uma forma, pessoal, da gente perder um pouco essa frieza, porque nesse momento nós estamos aqui falando os três para uma lente, né? Então, através dos comentários, através dos contatos físicos, que a gente realmente tem a dimensão para onde essas palavras que nós estamos emitindo estão chegando. Beleza, pessoal? Então, nós queremos aqui agradecer de forma nominal para alguns que comentaram até agora, pois nós estamos gravando de forma adiantada esse vídeo. Alzerito Martins, Danilo Miguel, Evilásio Krieger, Antônio Melo, Edilza Nascimento, Guilmar Gonzaga, Beto Comper, nós libertamos aqui o rapaz que estava preso. Não estou mais na tela. Ele voltou, né? O Zordan. Exatamente. João Cavaco sempre comenta conosco, um irmão já lá de Portugal. Reginaldo Martins pediu para que a gente mandasse um abraço para os jovens de Ponto Novo, Bahia. Abraço, Ponto Novo. Ele disse que todos os jovens lá já estão assistindo. Um abraço para vocês aí da Bahia. Rafael dos Santos, Luiz Henrique, que também comentaram que acharam legal a gente ter colocado agora os links aqui na descrição do vídeo. Se você está assistindo esse vídeo no smartphone ou no computador, na descrição nós colocamos os links para o início de cada dia, ok? Então, se você quiser assistir cada dia da semana, você clica lá no link e o vídeo já é deslocado para a posição do dia. Então, você não precisa assistir o vídeo inteiro, num dia só você pode quebrá-lo, ok? E quando você compartilhar, você pode compartilhar esse link que daí o seu amigo já vai cair no dia, beleza? Lepá, que comentou com a gente, Edna Patrícia, Ana Alice Lopes e Walter Elias e outros que vão comentar aí depois da gravação desse vídeo. Nosso muito obrigado pelo apoio de vocês. Vamos lá então às entrelinhas, que é o que interessa. A lição vem trazendo a questão da honestidade para com Deus. E já no sábado, o autor diz assim: a cultura contemporânea muitas vezes vê a honestidade como uma ética vaga e relativista. E aí nada melhor do que a gente perguntar para o professor de história, né? Quais são o que influenciou a nossa formação ética contemporânea? Quais são as linhas que nós temos aí, professor? A gente tem pano para manga nessa discussão. Vamos tentar resumir. A gente pode voltar para os gregos, a gente pode pensar a partir da ideia de modernidade líquida do Bauman, a gente já fez isso aqui. Mas eu quero trazer hoje 3 filósofos em especial. O último deles, um cara que eu gosto muito. Primeiro é Nietzsche, o outro Kant, e depois Abraham Joshua Heschel, que é um rabino e um filósofo judeu americano, né? O que cada um deles vai falar então sobre a ideia de ética? Rapidamente, ética, moral, a ideia de certo ou de errado. Primeiro, para o Kant. Kant ele tem uma ideia muito interessante sobre aquilo que é certo ou errado. Ele tece o conceito de imperativo categórico. O imperativo categórico ele afirma o seguinte: haja de forma que o mundo seria um lugar melhor se todos agissem como você. Existe o certo e você faz o certo pelo dever. Você faz o certo porque é seu dever fazer o certo. E porque se todos agissem de forma contrária ao certo, o mundo seria um lugar ruim. Então, nesse sentido, por exemplo, a mentira e a verdade. Para Kant, a mentira é errada e a verdade é correta. A mentira é errada porque se todos agissem de forma mentirosa, de forma desonesta, não existiria mais relação humana possível, posto que todos desconfiariam de todos. Exato. Então, nesse sentido, o correto é falar a verdade. E a gente pode pensar isso para outros aspectos depois da nossa relação com a igreja, nossa relação inclusive com os dízimos e as ofertas. Será que se todo mundo agisse como você acha, o mundo seria melhor, o mundo funcionaria? Ou o mundo não funcionaria, o mundo seria um lugar pior? O segundo pensador é Nietzsche, e um cara que fundamenta muito do pensamento moral contemporâneo. O que Nietzsche vai falar? A religião é uma invenção dos fracos para se protegerem dos fortes. Essa perspectiva básica, elementar, quase uma simplificação rasa do Nietzsche, que afirma ter matado Deus, na medida em que ele propõe libertar o homem de qualquer amarra moral estabelecida pela religião. Ele fala que a religião é nociva ao homem
ao homem poderoso, aquele que pretende ser o super-homem. A religião é nociva ao homem na medida em que estabelece ditames morais que limitam a sua liberdade e assim limitam as suas potencialidades. Então, para o Nietzsche, a virtude ou a felicidade ou ainda a superação da atrofia do homem causada por causa da religião passa pela superação da moralidade religiosa. Em Nietzsche não existe essa ideia de um certo eterno, perene, estabelecido como existe para o Kant. Não existe uma ideia de dever para com a sociedade como existe para o Kant. O que existe é um dever para com a própria potencialidade. Seja o máximo que você puder ser. Aproveite o máximo que você puder aproveitar, independente de ditame moral qualquer. Quando que viveu Nietzsche? Só pra gente... O Nietzsche ele está aí no final do século XIX, começo do século XX. Esse pensamento está tomando forma e crescendo bastante e se difundindo, né? A gente chega agora no terceiro. Num primeiro momento, a perspectiva kantiana ela seduz, né? Só que, na minha compreensão, a perspectiva kantiana tem uma limitação. No momento em que se coloca o homem como legislador universal em função de um imperativo categórico, ou seja, de uma necessidade de fazer o correto, você estabelece um correto que parte da dimensão humana. E eu gosto muito da definição de uma moral a partir do Abraham Joshua Heschel. O que o Heschel vai falar? Existe o correto, existe o bem, existe o certo, e isso é uma pessoa. O bem, o correto, o certo, o honesto não são atributos que nós desenvolvemos, não são atributos morais que nós estabelecemos para nós em função de um dever para com o próximo, de um dever para com a sociedade. São uma pessoa. O Verbo, Deus, o Eu Sou, Yahweh, Ele é a virtude, Ele é o bem, Ele é todos esses ditames morais, Ele é o correto. E é por meio da apresentação de Deus para nós, esse correto, esse Deus, ele quer se apresentar a nós, ele busca o homem, e é por meio da convivência, da revelação que Deus faz de sua parte, de seu caráter para nós, é que nós temos o nosso caráter transformado. Então, nem no Kant, nem no Nietzsche, no Heschel eu encontro pessoalmente a verdade. Eu me relaciono pessoalmente com o correto. E agora eu tenho um princípio moral que não é algo que eu faço, mas é alguém que eu conheço e que me transforma. Porque é capaz, ativo e poderoso para me transformar. É outro nível de raciocínio. É outro nível de pensamento. Pensamento judaico. Exato. Pessoal, continuando ainda no sábado sobre a questão da honestidade, que já que essa palavra está no título, né? Nós vamos agora só trazer para vocês aqui o termo honestidade, né? No Velho Testamento, trabalhando com, não existe os sinônimos, mas trabalhando com as presenças de palavras que teriam esse significado. Quais seriam elas? Isso, primeiro, assim, nós vamos tentar responder essa primeira pergunta aqui. O que é ter um coração honesto e como é ele revelado? A gente tem, justamente nessa lição que vem junto com o comentário de Ellen White, ela fala que esse coração honesto seria aquele que se rende às convicções, né, à influência do Espírito Santo. E o coração bom seria aquele que deposita a fé na palavra. Como o Lúcio falou, agora nós vamos tentar buscar no hebraico, né, porque a leitura, quando sai de um idioma para o outro, ela é muito, muito, muito complicada, porque a gente acha que assim, para cada palavra no idioma tem um correspondente único. Né? Então você tem uma palavra lá e, por exemplo, emuná, então a fé é a palavra, não é bem assim, não tem esse paralelo fácil. Na língua hebraica, como o Lúcio já adiantou, não existe sinônimo, né? A dinâmica é completamente diferente da língua portuguesa, onde tem sinônimos, palavras com o mesmo significado. Lá, na verdade, uma palavra tem mais de um significado e muitas vezes eles trabalham num paralelismo. Ricardo, só um adendo. Quem é da linguística entende isso muito bem e é muito interessante. É entender que o pensamento da pessoa é forjado em função da linguagem que ela usa, da linguagem que forma a sua consciência e a sua personalidade. Teoria da gramática gerativa. Exatamente. De Noam Chomsky. Isso, o Chomsky. Então, não é uma questão do apenas a palavra tem um sentido diferente, mas isso tem um sentido
psicológico, um sentido mental, um sentido social que é diferente. O processo de tradução é muito complexo porque ele tenta traduzir o sentido, para além da aparência da palavra, o sentido social dessa palavra, né? Cultural. Ou seja, você não só fala hebraico, você pensa hebraico, o pensamento muda. Agora e a gente tem que tentar resgatar um pouquinho isso. Eu estava falando do paralelismo. O que é paralelismo? Não se trabalha com sinônimo. Por exemplo, tem palavras que ela tem vários significados diferentes, que a gente poderia trabalhar como conotações, e às vezes esses significados diferentes se equiparam. Por exemplo, mishpat, né, que é o que eu vou trabalhar com mishpat, o tzadik e o yashar, que são palavras que podem trazer uma elucidação que seria essa honestidade lá no Velho Testamento, mas necessariamente não significa que são sinônimos de honestidade, mas elas trazem elementos para a gente construir essa honestidade dentro da visão judaica, dentro do pensamento judaico. A gente tem lá Salmo 112:5. Lúcio vai ler para a gente? Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Isso. Aqui essa expressão juízo, né, é o mishpat. E essa expressão, ela dentro da ótica, ela pode significar decisão legal, julgamento, justiça, lei, ordem, costume, arbítrio, né, o arbítrio da pessoa, sentença ou frase. É uma palavra de ordem forense. Essa honestidade, então, aqui, ela estaria ligada ao quê? Estaria ligada dentro de uma conotação forense. Nós poderíamos transformá-la agora num jogo de linguagem dentro do nosso idioma, nós poderíamos transformar ela num caráter horizontal. Vamos transformar horizontal seria o quê? Honestidade de julgamento para você julgar o próximo. Esse julgamento do próximo não é um julgamento que deseja condenação ao próximo, você analisar o que ele fez de errado e está perdido. Não é isso. É de você julgar se a conduta dele deve ser copiada por você ou não. Praticamente o inverso do imperativo categórico, né? Sim. Do Kant. Então, essa honestidade dentro dessa ótica é horizontal. Agora a vertical. Que honestidade é essa? É a honestidade de você se autoavaliar perante Deus no tefilá, que no caso é a oração, né? Que depois eu vou trabalhar um pouquinho, que não quer dizer exatamente oração. Mas quando você se aproxima de Deus, você precisa ter essa honestidade de se autoavaliar dia a dia, para que o seu caráter possa ser renovado. Agora, Provérbios 12:13. Diz assim: pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Okay. Então falamos lá agora numa honestidade do julgar, agora uma honestidade do agir. Aqui a palavra é de tzadik, justo, íntegro, devoto, piedoso, temente a Deus, inocência ou correto. Esse tzadik, o único tzadik mesmo, íntegro e perfeito, é Cristo. Eles nos tornam tzadik aos olhos de Deus, e nós praticamos agora o tzedakar em função da expiação que nos tornou justo aos olhos de Deus. Então, independente aquela história, eu só vou me batizar quando eu melhorar, quando eu resolver a minha vida. Ou seja, eu só vou prestar o serviço a Deus quando eu me tornar justo. Então não vai prestar nunca, porque isso nunca vai acontecer. Vou ter que ser o Messias daí. Exatamente, você teria que ser o Messias para prestar o serviço, não é o caso. Ele já te tornou justo aos olhos de Deus, então agora pratique o tzedakar, que são as obras de caridade. E agora a expressão que mais reflete a honestidade do Velho Testamento, lê lá Lúcio, Êxodo 15:26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Isso. Aqui se utiliza a expressão yashar, que é reto, honesto, honroso, cumpridor da lei. Então veja bem, acabamos de falar, eu não sou cumpridor da lei, então nós vamos ter que pegar um arquétipo do Velho Testamento, que no caso Jacó. O Lúcio não precisa ler, Gênesis 32:28, a gente encontra lá o nome de Jacó, e Yaakov em hebraico, a gente tem um Yud, a gente tem um Yain, um Kuf e um Bet, que tem som de B ou V, daí fica o Yaakov.
Se a gente tira o Yud na verdade é um prefixo verbal. E a raiz de Yaakov é Akev, que é calcanhar. Aquela história, colocar... Jacó significa enganador. Enganador. Presta atenção nessa, pessoal. Que pai olha para uma criança, que bonitinho. Vai chamar mentiroso. Enganador, tem uma carinha de enganador. Não dá, né, gente? Não. Então, veja bem, mas qual que é a questão? Shem, que é nome, né, em hebraico, ele tem muito uma conotação de caráter. Então, um Shem também, um caráter, né, um nome pode ser construído ao longo da vida. Então, os pais olharam calcanhar. Eu falei que o Yud, na verdade, é um prefixo verbal. Então, se você coloca o Yud junto com as demais consoantes, do Akev, a gente é um verbo. Como que a gente vai transformar calcanhar em um verbo? Não dá, né? Então, a gente agrega, agarrou pelo calcanhar, porque ele nasceu depois de Esaú. Legal. Agora, Akav, que são exatamente as mesmas consoantes, significa torto ou enganador. E Esaú faz um trocadilho, um jogo de palavras com Akav. Ou seja, o nome dele acabou ganhando essa conotação em função do comportamento dele. Porque o caráter dele, ele enganou Esaú, então se agregou isso. É a mesma, faz esse trocadilho. Nós, então, podemos pegar aqui Jacó, torto. Né? A questão não trocadilho. Dentro desse trocadilho, ele introduziu isso ao seu nome, né, que deram isso no berço. Porque ele viveu dessa forma. Porque ele viveu dessa forma. E depois o nome dele é mudado para Israel. A gente pega lá esse Israel e vamos buscar a raiz. Alguns pegam o Ishar, daí El, que são as mesmas consoantes. E Ishar é reto. Então veja o torto que foi tornado reto, Jacó. Então, como é que isso acontece? Agora, como é que isso acontece? Lembra do sonho da escada? Peguei 6 palavras hebraicas para essa escadinha, vamos dizer assim, da honestidade. O primeiro seria, no português, vou usar arrependimento. Nós não temos uma palavra perfeita para arrependimento. Vou pegar o techuvá primeiro. Mas o techuvá é um arrependimento que nos leva ao estado inicial. Tem toda uma questão doutrinária dentro do judaísmo que não vou trabalhar, não dá tempo. Mas vou pegar um exemplo, só para ficar mais fácil de entender, seria mais ou menos assim. Em função da minha formação, eu tenho uma natureza mais propensa para obedecer uma determinada mitzvot. Aconteceu alguma coisa na minha vida e eu comecei a descumprir aquelas mitzvot. Ou seja, neguei um pouco aquela minha facilidade que eu tinha, acabei perdendo. Então a techuvá vai me fazer retornar ao estado original, quando eu obedecia, quando eu era temente a Deus, quando eu tinha fé, seja lá o que for. Agora, o haratá é o contrário, é uma culpa daquilo que você fez no passado que me leva a um comportamento diferente no futuro, eu me torno um novo homem. Então veja bem, nós temos uma natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa ela deve ser anulada, nós devemos nos tornar um novo homem. E aquela natureza pré-Éden, de Adão, nós devemos retornar a ela. Então o primeiro degrau seria arrependimento. Depois, prece, oração. Aí também não tem um perfeito, um correspondente perfeito. Vamos primeiro ao tefilá, que é o apegar-se. Nesse apegar-se eu preciso ser honesto e aprender o que eu fiz de errado no meu dia, aonde que eu tenho que melhorar. Esse é o apegar-se a Deus na oração. E o bakashá. O bakashá é o que? É o pedir, é o rezar, você pede a Deus que lhe dê força para mudar. E o terceiro e último degrau, que é a caridade. A gente tem 2 palavras. Hesed, que é a caridade sempre utilizada a Deus para com nós. Por quê? Porque o doador não tem a obrigação de dar. E o receptor não merece. E o tzedakah, que seria o ato de justiça, o ato de caridade, eu pratico porque eu recebi o hesed. Não é porque aquela pessoa que eu estou dando merece. Não, mas é porque eu não mereci o hesed, então agora eu tenho que praticar o tzedakah para o próximo. Lembra o texto, né, que nós somos portadores dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quando nós fazemos o bem ao próximo, tornamos ele participante de uma graça que nós recebemos primeiramente. E assim somos honestos para com Deus. Legal. Avançando agora para a lição de domingo, que tem como título uma questão de honestidade. Aqui na lição, o autor traz uma pergunta, né, sobre o texto de Lucas 16, no verso 10, que traz sobre a questão do pouco e no muito. O que nós queremos explorar aqui é, na verdade, fazer alguns paralelos com outros textos que nós temos, onde fala sobre, né, ser fiel no pouco e fiel no
no muito. Temos lá o texto em Mateus 25, 21 e o texto no livro de Lucas 19, 17. Qual que é o grande problema aqui? O problema é o seguinte: fiel no pouco, fiel no muito. Primeira coisa que a pessoa gosta de pensar, fiel no pouco é no sentido legalístico da coisa. Você tem que se apegar aos detalhes da lei. E se você não se apegar aos detalhes da lei, você não vai ser salvo. Esse é um terror. Fulano viveu muito bem, mas tropeçou nisso aqui. Porque não foi fiel no pouco. Um pouquinho só para ele se salvar. Essa justificação pelas obras, a gente teve lição de Romanos lá. Vamos lá. A gente tem na Bíblia, no Novo Testamento, a gente tem essa questão de no pouco e no muito. Aqui a gente tem Lucas 16, 10, que é uma parábola que eu vou trabalhar ela daqui a pouquinho. A gente tem também em Lucas 19, na parábola da Miná. E a gente tem na parábola dos talentos. Sempre vem essa questão de pouco e muito. E não tem absolutamente nada a ver com justificação pelas obras, não tem nada a ver com você ficar feito um louco analisando a lei, o que você pode e o que você não pode. Não é isso. A primeira, vamos lá. Essa aqui, Lucas 16, 10, o que acontece? Os judeus, já expliquei no vídeo passado, os judeus vinham lá e viu que tinham muitos pecadores se convertendo e indo seguindo Jesus. Ah, mas você não condena os pecadores. Então eles estavam querendo o quê? A condenação para eles. Olha o julgamento. Um julgamento, mas um julgamento querendo condenação. E aí ele conta a parábola. Conta a parábola por quê? Tinha um senhor e tinha um administrador. E esse que era administrador, né, que era um mordomo, vamos dizer assim, ele acabava pegando para si coisas indevidas. Ele era desonesto. O senhor percebeu isso e falou que ia destituí-lo. O que ele fez? Ele foi lá e começou a saldar a dívida, dar desconto da dívida. Ah, você deve 100, você paga 20. E isso é estranho para a gente, né? Já falamos, explicamos isso. Por quê? Essa parábola fala de justificação pela fé. Os fariseus só olhavam a Torá das obras e cobravam inclusive o dízimo, muitas vezes. Vou falar um pouquinho depois como que é esse dízimo ilegal aí, que muitas vezes eles cobravam. E cobravam obras dos outros. E o tempo deles de mordomia, como sendo exclusivos, estava acabando. Ia acabar com Estevão. Com o apedrejamento de Estevão acabou. E é isso que a parábola está dizendo. E falando mais, olha, esse tempo de vocês está acabando. E vocês vão ficar o quê? Vocês vão cair da graça, que é o que o apóstolo Paulo fala. Vocês ficam esfregando a Torá das obras na cara dos outros. Essa Torá das obras serve para vocês também. E o período de vocês está terminando. Então o que acontece? Tem essa primeira parte desse mordomo infiel, que seriam esses judeus que não perceberam que existe uma Torá da graça. E que Cristo era a personificação disso. E essa segunda parte é aqueles que vinham falando com o apóstolo Paulo, ficava explicando justificação pela fé. Então esse mordomo que depois foi dando esse desconto, é isso que significa. Então fiel no pouco e fiel no muito. Olha aí o fiel do pouco e fiel no muito numa parábola que fala justificação pela fé. Aí essa é a primeira parábola. A segunda é a parábola dos talentos. A gente tem a parábola dos talentos lá em Mateus 5. Mesma coisa, mas aí aqui é uma parábola escatológica. Isso daqui era algo do passado, agora a gente vai para o futuro. Essa parábola é uma parábola profética. Nessa parábola profética, eram 3 servos, um recebeu 5 talentos, outro 2, outro 1. O que recebeu 5 e recebeu 2 dobraram. E o que recebeu 1 enterrou. Para a gente entender isso, o que é o enterrar? Havia uma orientação rabínica na época que para você esconder, para você proteger do ladrão, você enterrava o dinheiro. Você podia enterrar o dinheiro. Então veja bem, isso é uma orientação rabínica. O que está sendo dito aqui? Não é só o puro e simples fato, Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. A Ellen White fala que são todos os dons, tanto espirituais como as suas capacidades. Tudo isso envolve os tesouros intelectuais, o dinheiro, tudo isso. Tudo isso envolve esse talento aqui. Inclusive o dízimo está imbuído aqui. Esse enterrar, na verdade, é o seguinte: é dar mais atenção aos costumes do que a Torá. O que seria aqui o pouco e o que seria aqui o muito? Porque a visão judaica é o seguinte, que a Torá é um texto mais curto, depois veio uma interpretação dos costumes que é maior, depois uma outra que é maior. Ou seja, mais ou menos ele está dizendo aqui, se você é fiel na Torá, você vai ser fiel em todo o resto. Não precisa ficar se preocupando com essas picuinhas, com esses costumes. Se você é fiel à Torá, é o que basta, mais ou menos isso. E depois ele fala assim, você deveria ter levado ao banco.
Uma tradição que veio, provavelmente quando eles estavam cativos na Babilônia, algumas atividades bancárias eram no templo, também para se proteger dos ladrões. Você podia ter levado isso no templo. Qual é o conceito disso? De levar isso ao templo. Você deveria ter utilizado esse seu dom no templo, para com Deus, que também renderia juros, ou seja... E se multiplicaria. Se multiplicaria também. Então, é isso. E tem a palavra de Lucas 19:17. Assim que é a Miná, que na verdade é a mesma, é muito parecida, é muito similar. A diferença é que é a mesma história. O Senhor iria viajar e depois ele ia voltar. São 10 mordomos, ele dá uma Miná para cada um, porque eles conseguiram produzir com aquilo. A interpretação ela é similar. A única diferença aqui é que a medida monetária é outra. Um é talento, outro é miná. São medidas diferentes. Legal, pessoal. Muita coisa, hein? Temos mais ainda entrelinhas aqui para ser exploradas. Na segunda-feira nós temos aqui várias entrelinhas. Fala sobre vida de fé. E o autor aqui, se nós pegarmos na linha, ele traz o texto de Gênesis 22, de 1 a 12, que é aquele texto que todos nós conhecemos sobre o sacrifício de Isaac. A pergunta que eu faço, a primeira pergunta, né, de segunda-feira, é: Ricardo, qual a relação do sacrifício de Isaac com o dízimo? Olha, a integridade até que vai, né? A gente está falando de integridade, Isso, dos de dispenseiros fé, fiéis, agora o sacrifício de Isaac é mais complicado. Então, é que tá. É uma pergunta complicada, porque é aquela coisa do pensar em hebraico. Legal. E o pensar em português, o pensar em inglês. Quando você vai aprendendo idioma, você tem que mudar a forma aprender de pensar. A cultura. Também. Você tem que aprender a cultura. Não só a cultura, mas a forma como o cérebro funciona. É diferente. A própria identidade, a própria ideia de ser humano, a própria ideia de Deus, ela varia. Então, assim, por exemplo, a gente pega fé e emuná. Não dá. Não dá. Por quê? A conotação na língua portuguesa de fé é de convicção interna. E de emuná não é. Não é de convicção interna. Então, por exemplo, o ma'amin, que é acredito. Né? Então, aniamin, eu acredito. Então, eu vou pegar essa expressão assim como base. É diferente de emuná. É outra coisa. Qual foi o problema? Lá no Velho Testamento, onde você está vendo fé, estava ou uma ou outra. Né? Lá no Velho Testamento. Ou emuná ou ma'amin. Isso. Liptoá e outras expressões que na verdade são derivativas, né? Certo. Mas que significa crer, que é a convicção interna, que é diferente de emuná. Emuná é diferente. Então vamos explicar o que seria esse emuná. Emuná é manifestação externa. Emuná, ela pressupõe uma ação, pressupõe uma conduta. A gente estava conversando aqui, o Alexandre falou que tem uma palavra na língua portuguesa que seria o salto da fé. A expressão, né? A expressão salto de fé. Isso, salto de fé. Que na verdade não precisaria se utilizar desse binômio no hebraico, não há essa necessidade. O que aconteceu? Na Septuaginta, né, que é o Velho Testamento escrito em grego, traduzido para pistes. E no pistes, essa coisa de convicção de algo, ela está introduzida, coisa que no emuná não é bem assim, não está ali introduzido. Né? A adesão a algo, né, é similar um pouco ao emuná, mas a convicção não. Tem a ver com a forma de pensar, né? Sim. A forma de pensar grega, ela é muito mais dualista do que a forma de pensar hebraica. A forma de pensar hebraica é orgânica, é integral. A forma de pensar grega separa matéria de ideia. Então você pode acreditar numa coisa e não necessariamente fazer aquela coisa. Curiosamente, quando foi para a Vulgata Latina, no Fides, Fides é uma atitude de fidelidade. Aí já no latim casou melhor. No latim já casou melhor com emuná. Agora, na língua portuguesa, por uma dinâmica social, porque a língua é viva, né, voltou essa convicção interna para dentro da brincadeira. Né? Então, vamos lá. Seguindo no livro de Hebreus, a gente segue lá Abraão. Abraão saiu da casa de sua parentela. Isso é uma emuná, que é uma manifestação exterior. Emuná, o significado de emuná é isso. Então, o ato de sair da casa da parentela é uma emuná, manifestação exterior. Sara, pela fé, pela emuná, Sara obedece, o corpo dela, vamos dizer assim, obedece o decreto de Deus e ela gera, né, o Espírito Santo, né, o Espírito Santo atua nela e ela dá à luz a um filho na sua velhice. É uma resposta a um chamado divino. É uma resposta a um decreto, uma manifestação exterior. E veja bem, emuná não está ligado à convicção
nenhuma convicção interna. Então a gente tem ali o crer fora desse conceito de emuná. Agora, o fé aqui na língua portuguesa muitas vezes é tratado como sinônimo de crer. E em hebraico isso não acontece. Então o que é possível? É possível você, na língua hebraica você ter o crer, vamos dizer assim, eu vou criar um jogo de linguagem. Vamos fazer de conta que aqui o crer é só convicção interna. E fé seria externa. Então daí ma'amin e emuná. Então seria possível o quê? Crer sem manifestar fé, sem manifestar emuná. Agora não é possível você manifestar emuná sem crer. Esse conceito vai ser importante um pouquinho para frente. Inclusive a segunda pergunta aqui de segunda-feira, assim, a fé cresce? Então, como a gente... O autor traz aqui, né, no parágrafo, a questão que a fé de um mordomo, com o tempo, ela crescerá, ela se tornará mais forte. Que fé ele está falando? Isso, é aquela coisa do pensar dentro da nossa língua. Dentro, não dá para... Não tem como você criar níveis de emuná, porque é uma manifestação exterior. E manifestação exterior não tem níveis. Ela existe ou não? Ela existe. A nossa convicção, ela pode... Agora, o que acontece? Inclusive, se a gente for lá no comentário de Ellen White, ela vai trabalhar que ela fala a nossa experiência com Cristo, ela cresce. O que pode ter níveis? Da'at, conhecimento. O conhecimento tem níveis, então o conhecimento cresce. A sua compreensão cresce. Então tem coisas ligadas à experiência cristã que tem níveis de crescimento. Agora a emuná não. Não quer dizer que o autor da lição está errado. É que ele escreveu em inglês, aqui foi traduzido para o português. Legal. Então, dentro da gramática, a gente pode aceitar esses níveis de fé. A gente vê, por exemplo, os calvinistas criam vários conceitos. Uma fé eficaz, uma fé ineficaz. Na verdade, esses conceitos são para tentar equiparar e para tentar solucionar essas diferenças de um idioma para o outro, de um pensamento para o outro. Mas no original eles não existem. Essa questão, ela volta e meia revisita a gente, né? A gente entender a Bíblia sem entender o contexto histórico, cultural, social, psicológico das pessoas envolvidas com a sua escrita, qualquer ambiente, entender a Bíblia sem essa riqueza é muito complicado, porque a gente começa a comparar cebolas com cenouras. A fonética é parecida, mas o sentido é diferente, o modo de pensar é diferente e os resultados para a nossa vivência espiritual é outro também. Então, o nosso conhecimento aumenta, a nossa experiência com Cristo aumenta, a nossa compreensão do que nós devemos fazer aumenta. Então, os atos, como que é o jogo de linguagem mesmo? É salto da fé? O salto de fé. Então, os atos, o salto da fé, eles vão acontecendo mais ao longo da vida, quando nós vamos adquirindo mais experiência, mais consciência, mais testemunhos, vamos assimilando esses testemunhos na nossa mente. Tudo isso, obviamente, vai aumentando, sim. Mas é só uma questão gramatical para a gente aprender a pensar hebraico. E aproveitando fazer o marketing, ou seja, você tentar estudar a Bíblia, ler a Bíblia sem estudar as entrelinhas da Bíblia, né, causa essa má interpretação. A autorreferência é ótima. Mas vamos avançar aí no tema, pessoal. Na terça-feira, que tem como tema uma declaração de fé, o que nós queremos trazer aqui, novamente, tendo como a base essas definições de emuná e ma'amin, certo? Como que a gente pode então entender essa afirmação do autor? Uma forma pela qual Deus está consumando nossa fé e a tornando plena é o ato de dizimar. Como que a gente pode entender essa questão? Aí agora a gente termina a resposta com relação ao que tem a ver com Abraão. Já falamos que emuná é a manifestação exterior. O ato de dizimar, o dízimo, não é que é uma declaração de fé. Não, dentro do pensar hebraico, o ato de dizimar é o emuná. A emuná em si. Mas é que tá, é um jogo. É a manifestação exterior. Não a fé que se manifesta em atos, porque a fé é ato. Exatamente. Dentro do pensar hebraico seria isso. O ato de dizimar é uma emuná. A gente tem aqui, ele usa a expressão uma declaração de fé. Emuná já é uma declaração por si só. Daí ele fala, é uma expressão exterior, visível e pessoal da realidade da nossa fé. É por causa da questão de fé. E emuná é tudo isso. Esse raciocínio vai ajudar aquela outra reflexão, né?
da fé e das obras, né? Mostra a sua fé sem Muito obras, importante. que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A gente consegue entender Não aí. é possível. É o impossível, salto. né? Mostra o seu mamim sem o emuná, que eu mostrei meu emuná pelo Emuná. Não é possível. E daí aqui a gente tem também, para a gente entender melhor, que Tiago 2,19. Isso, é uma pergunta interessante porque lá em Tiago 2,19 diz até os demônios creem, ou seja, até os demônios têm fé? Emuná não. Não, mas eles têm a convicção, o mamim. Isso, amim, é isso, o mamim. Então veja bem, vamos naquele jogo de linguagem que eu escolhi. O crer, vamos dizer assim, aquela convicção interna, eles sabem o tamanho de Deus, eles sabem o quanto Ele é poderoso, Sabem o quão perdidos estão. sabem tudo isso, mas eles manifestam essa convicção exterior, eles têm fé, eles têm emuná? Não, eles não têm. Então essa aqui é a diferença. Legal, pessoal, cheio de entrelinhas aí. A gente tem aqui na terça-feira, né, a declaração de fé que nós vamos trabalhar, que é a viúva. Ah, isso é excelente. É mesmo. A viúva. Então vamos lá, viúva. Eu vou ter que quebrar mais uma vez aquela interpretação tradicional, que não é bem assim a historinha da viúva. Ela deu tudo que ela tinha, ela confiou totalmente em Deus para dar comida para ela, os cursos vão alimentar ela. Deu um salto de fé. É isso, não é assim, gente. Porque veja bem, lá era uma cultura agrícola, então ela tinha a terrinha dela, a casinha dela, ela plantava. Ela Podia ter os instrumentos para sua subsistência. Sim, então, mas a questão é muito maior, muito maior. Porque o que acontecia na época? Para dizimar, eles introduziram umas práticas esquisitas. Você tinha que cunhar uma moeda no templo, isso era cobrado. E muita gente, em função dessa nova introdução aí dentro do dízimo, eles não tinham condições de cunhar essa moeda. Você tinha que levar o seu dinheiro para o dízimo E pagar a prestação no de templo. serviço. Você trocava esse seu dinheiro pelo dinheiro que era usado só no templo. Por exemplo, E então- aí você dava esse dinheiro de dízimo. Então tinha duas moedas, uma moeda para o comércio e uma moeda para o templo. Lembra dos cambistas que Jesus foi lá e virou as mesas? Isso, exatamente. Então assim, o que ela fez é assim, eu preciso dizimar, eu quero praticar isso, eu quero o salto da fé. Ela queria o salto da fé. Quer cumprir o... Emuná é dizimar, já falamos, né, que o ato de dizimar é uma emuná. Ela queria isso, ela queria cumprir mitzvot, ela queria cumprir mas ela não podia, em função das condições. Ela não tinha corrupção. como pagar o cambista. Isso. E o que ela fez? Ela chegou com a moedinha dela, provavelmente uma moeda de comércio, e jogou lá. Se eles pegam ela fazendo isso, Interessante. eles matam ela. Então, o que ela estava arriscando para cumprir? Ela estava arriscando a vida dela. Não é que ela estava arriscando o sustento. Era muito mais do que isso. Por isso que Cristo fala que a oferta dela era a maior de todas. Então, a questão é um pouquinho maior. O outro podia chacoalhar Ela não, ela balde tinha de moeda ela porque tinha ele que- tinha dinheiro para pagar o cambista. Não tinha consequência nenhuma, né? Na verdade, ele só estava se aparecendo. Agora ela arriscou a vida dela para dar o dízimo. Por isso que ela tem que dar de forma discreta. Legal, pessoal. Avançando agora para quarta-feira sobre dízimo honesto, santo ao Senhor. Nós preparamos aqui duas falas. A primeira fala é assim: nós vamos trazer aqui os princípios de dízimo em diversas denominações. Então fique atento aí, né? O Alexandre fez alguma pesquisa na internet, nos sites oficiais dessas denominações, e ele vai trazer aqui o que essas informações oficiais dizem sobre dízimo. Primeiro, né? Não estamos aqui fazendo juízo de valor sobre essas denominações. Então, denominação tal tá errada porque são todo mundo corrupto e denominação tal é certa porque todo mundo é perfeito. Não é isso. É tentar entender como cada igreja na prática hoje, alguns milênios depois do estabelecimento do dízimo, como que essas práticas são correntes dentro do cristianismo. Começando pela Igreja Católica. A Igreja Católica defende hoje, como dízimo, qualquer contribuição voluntária, regular e proporcional aos seus rendimentos. Ela é opcional, ninguém é obrigado a dizimar, mas ela deve ser pelo menos 1% aí da sua renda. E ela funciona numa estrutura de arrecadação na base, nas paróquias, e depois vertical. Parte desse dinheiro ele é remetido para as dioceses e para as arquidioceses. Então agora a Igreja Universal do Reino de Deus. Qual que é a perspectiva dela? O dízimo é o equivalente a 10% dos rendimentos. No caso de um empresário, deve ser 10% sobre o lucro líquido da empresa. No caso de um assalariado, 10% sobre o salário bruto. Dentro da Igreja Universal é assim. E muitas vezes, em muitas mensagens, em muitas pregações que eu entrei em contato, o dízimo é visto como um condicionante para bênçãos. Então,
você oferece o dízimo, fazer prova de mim, e Deus derrama as bênçãos sobre você. Isso dentro da perspectiva da Igreja Universal do Reino de Deus. Dentro da Igreja Batista, é 10% do bruto, para quem é assalariado. Ele é administrado pela igreja e se tem muito clara a ideia de que ele é um pertencimento a Deus. Então, esse dízimo, tanto na Batista quanto na Universal, ele pertence a Deus. Retê-lo é roubo. Dentro da Igreja Congregação Cristã do Brasil, dízimo não é obrigatório, ele é dado como uma forma de gratidão. E em muitos textos, inclusive algumas pregações, a Igreja Congregação Cristã do Brasil, alguns membros se posicionam contrários ao dízimo, entendendo o dízimo como uma forma de legalismo, de acreditar que você é obrigado a dar o dízimo. Quem acredita nisso está tentando se justificar pelas obras, comprar a salvação. Então a congregação não estimula muito o dízimo, vive mais de ofertas voluntárias, né? Assembleia de Deus, 10%, administrado pela igreja, e para quem é assalariado, sobre a renda bruta do salário. Igreja Deus é Amor, também 10%. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou a Igreja dos Mormons, dízimo de 10%, ele é entregue na igreja local e enviado para a sede, onde o conselho de 12 apóstolos mais o bispado presidente define o seu uso. Então, a integralidade na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a integralidade dos dízimos é enviado para a administração. Depois, ele volta na forma de investimento. Para a Igreja Luterana, por fim, não se dizima. Acredita-se que essa ideia do dízimo remete a uma forma de legalismo, à antiga aliança, à salvação pelas obras. Então, dentro da Igreja Luterana não se dizima, mas se pratica ofertas voluntárias de quanto quiser. E essas comunidades locais luteranas que arrecadam essas ofertas, elas sim oferecem o dízimo para a administração central. Então, elas enviam 10% para o sínodo, que vai administrar esses recursos. 10% sobre a arrecadação da igreja local. Nas igrejas luteranas é assim. Basicamente, as que eu pesquisei são essas. Não sou especialista em sociologia da religião, em ciência da religião. Então, se eu ter falado alguma besteira, ou você for membro de alguma dessas igrejas, sinta-se à vontade para esclarecer a posição aí nos comentários. E quem está assistindo pode ler e solucionar o problema. E se você é ouvinte aí e sabe mais, tem mais contato com essas igrejas, sinta-se à vontade para esclarecer aí nos comentários. Legal. Agora é importante que todas essas denominações, nós vamos falar da Adventista depois na quinta-feira, por isso nós não falamos agora, mas todas essas denominações, elas trazem o conceito de dízimo do Velho Testamento. Então é importante agora que a gente entenda um pouco do conceito do dízimo na cultura hebraica, como foi o surgimento. A gente tem lá, primeiro, vamos lá, Números 18, 21 e 24, que fala 10% das entradas vai para os levitas. Deuteronômio 26, 12 já trabalha também com os pobres, também já introduz a questão do conceito. A gente tem aqui o bicurim, que são os primeiros frutos da safra. Eles iam para o Corém, que é os descendentes de Arão, né? Aí o Terumá Gedará, que esse Terumá Gedará é mais ou menos assim, 2% também ia para o Corém. E a gente tem agora aquilo que é chamado de primeiro dízimo, né, que é o Maser Rishon. Esse primeiro dízimo é o dízimo do levita. E esse levita dava 10% para o Corém, que é um levita só que descendente de Arão. Arão também é da linhagem sacerdotal, isso, né? Não é apenas porque tem todos os levitas, mas Arão também é um levita. Agora vamos lá. Agora o Maser Ani, que seria o dízimo do pobre. Esse dízimo do pobre, imagine o ciclo de 7 anos, né? Porque a terra descansava no 7º. Então, no 3º ano e no 6º ano desse ciclo sabático, existia esse chamado dízimo do pobre, mas o levita também era convidado para se alimentar. Então você pegava 10% disso, se fazia um banquete, se alimentava ali a família, se alimentava o estrangeiro, se alimentava a viúva, o pobre e o levita. Então esse seria o dízimo do pobre, vamos dizer assim. Agora o Maser Sheni, que seria o segundo dízimo. No primeiro ano desse ciclo de 7, no segundo, no quarto, no quinto e daí no 7º, que é desse ciclo sabático, 10% era levado para Jerusalém. Não é necessariamente ao levita, é levado para Jerusalém. Você veja aqui o que acontece aqui.
tem datas específicas para cada um. Então, calendário judaico. Isso, então muitos faziam o quê? Não, é 10%, então tinha alguns que transformavam o dízimo em 20%. Não, é 10% para o levita, é 10% para o pobre e é 10% para o rei. E 10% para Jerusalém, e 10% já aí 150%. Aí já não foi 20, eu já dei 30, né? 10% para o levita, 10% para o pobre, 10% para o rei, já deu 30. E aí o 10 virava 30, o 10 virava 20 e assim por diante. Então houve várias maneiras de se transformar o dízimo em algo maior do que ele realmente era, mais complicado. Sem falar dos cambistas no templo. Sem falar que já falamos agora há pouco. Agora, outro ponto aqui. A gente fala que na quarta-feira a gente tem a noção santo ao Senhor. A gente tem que entender uma coisa. O dízimo, aqui esse santo aqui, é no sentido de separado. Tem outras conotações, tanto no grego quanto no hebraico tem outras conotações, mas especificamente aqui é no sentido de separado. E por que se utiliza esse santo no sentido de separado? Gente, tudo é de Deus. Então, e os outros 90%? O que eu faço com os outros 90%? Faço o que eu bem entender, eu já dei o dízimo, então eu faço o que eu bem entender. Princípio de mordomia. Não é assim. Os outros 90% você também é um mordomo. Só que o dízimo ele é separado para um serviço. Para um serviço que é voltado a levar mais pessoas para Deus. Agora, isso não me dá autorização para eu fazer o que eu quiser com os outros 90%. Investir, por exemplo, no crime, ou qualquer outra coisa. Não. Em atividades financeiras que causam sofrimento para as pessoas, sofrimento para animais. Agora a questão da honestidade aqui, nós vamos chegar no ponto que nós vamos debater também, muito complicadinho, né? Que nós vamos ter que trabalhar aqui, essa honestidade, no dizimar. Porque existem estruturas históricas lá de trás completamente diferentes de agora. Então o Alexandre vai falar um pouquinho a questão do anacronismo. Por exemplo, um ponto que a gente quer trabalhar aqui muito complicado é dízimo de pessoa jurídica. O Alexandre fala um pouquinho agora nós vamos falar um pouco disso. Depois, beleza. Gente, é importante, como eu já falei antes, a gente fazer uma hermenêutica justa, honesta da Bíblia. O que isso significa? Significa que eu vou entender as coisas ditas na Bíblia dentro do seu contexto. Isso não é papinho relativista. Isso é sanidade interpretativa. É eu não ir para a Bíblia pegando conceitos elaborados mais de 500 anos antes de Cristo e aplicar esses conceitos diretamente hoje. O dízimo bíblico é um dízimo estabelecido em sociedades agrícola-pastoris, em sociedades com comunidades pequenas, em sociedades que tinham relações muitas vezes não monetárias. E o dízimo era muitas vezes oferecido em espécies de alimentos, animais, colheitas. Um produtor de soja agora, ele vai precisar necessariamente deixar um caminhão de soja na porta da igreja para o pastor se alimentar da soja que ele plantou? Hoje, não faz sentido. A gente vive num mundo com relações monetarizadas. Então, a gente vai entender o princípio do dízimo, qual é a ideia do dízimo, e a gente vai aplicar esse princípio à sociedade atual. Ah, mas você não está fazendo exatamente como está na Bíblia. Não está na Bíblia. Exatamente, a gente não está fazendo exatamente como está na Bíblia, na letra da lei, porque se a gente fizesse exatamente como está na Bíblia, na letra da lei, nós tínhamos que ser camponês, a gente não ia funcionar, a gente ia estar no campo plantando ainda. Então, a relação é diferente. O que eu vou extrair lá da palavra bíblica? E está na Bíblia. 10% estão separados pelo Senhor. Santos são ao Senhor. Portanto, nós sabemos que o princípio bíblico estabelece que 10% dos nossos rendimentos, do fruto do nosso trabalho, do fruto da nossa terra, pertencem a Deus. Qual é o processo de pagamento? Como eu vou pagar? Como eu vou devolver para Deus? Isso é uma questão mais complexa. A gente sabe que deve ser depositado na casa do tesouro. A gente sabe que deve ser administrado pelo sacerdote, pelo levita. Agora, o processo não é direto. Vai passar necessariamente por uma carga interpretativa.
e por uma carga administrativa, que é o que a gente vai tratar na quinta-feira daí. Isso. Só uma distinção aqui, a gente tem o Maaser, que é o dízimo, e o Terumá, que é a oferta de Dízimo coração. é diferente de oferta. Que a gente poderia traduzir por oferta. Terumá seria uma oferta de coração. Tá, e a questão da pessoa jurídica? Como que uma pessoa jurídica deve dizimar seu recurso? Então, eu vou contar uma história que vai ajudar. Houve, na verdade, um envio de 2 pastores, não é nem uma parábola, isso é verdade, um mais velho e um mais novo, para tentar resolver essa questão com pessoas, né, que, na verdade, tinham pessoa jurídica, como dizimar. É lucro líquido, é lucro bruto, é pro labore, né? E daí surgiu a questão, o pastor mais novo estava dizendo, não, é do lucro bruto, tem que devolver em cima do lucro bruto. Aí, eu, meio ousado, meio bobo até, falei, mano, como lucro bruto? Uma empresa, ela pode ter um lucro bruto e ela está no vermelho. Está dando prejuízo. Ela está dando prejuízo. O dízimo, na verdade, é você recebeu a bênção e você está, em função da bênção recebida, você está separando a 10ª parte para aquela atividade. O lucro bruto não simboliza a bênção. Daí eu entendia, se for alguma coisa, vai ser do lucro líquido, né? Que aí poderia até envolver a questão... poderia ter uma renda aí, vamos dizer assim, para ser dizimado. E ele disse que não, coisa e tal, mas há entendimentos que é do pro labore, né? Agora, veja bem, é uma situação complexa que não há no texto bíblico uma resposta para isso. Então vamos pegar texto da Bíblia e criar doutrina em cima disso? Não dá. Uma realidade diferente, se a gente fizer isso, é um anacronismo. É justamente aquilo que a gente estava falando. Então, situações, por exemplo, um pro labore. Tem um empresário que dizima em cima do pro labore. Mas vamos pensar em 2 situações distintas. O empresário compra uma Ferrari no nome da empresa e não inclui isso no seu pro labore. Compra uma mansão no nome da empresa e não inclui isso no seu pro labore. E daí vai lá e dizima em cima do pro labore. Ele está usufruindo dos bens. Isso está acrescentando capital para ele. Isso é honestidade, vamos dizer assim, no dizimar? Cada um que julgue. Eu acredito que não. Agora, o pro labore dele de fato é para o seu sustento. Ele tira dinheiro da empresa para se sustentar. Do pro labore dele, ele paga a escola da filha, ele paga o IPTU, ele paga comida, ele usa para o seu sustento. Aí é uma compra situação casa, compra carro. É uma situação. Se não do pro labore na distribuição de lucros no final do ano. É uma situação completamente diferente. Ou faz uma retirada de capital da empresa. Sim. Então veja bem como que não dá para criar a regra do pro labore, mas não é. A questão de lucro líquido. Muitas vezes uma empresa tem um lucro líquido, só que toda empresa necessariamente tem um capital de giro. Então ele pega aquilo lá e investe na própria empresa. Ele não usufruiu daquele bem. Não usufruiu de nada daquilo. Exatamente. Não acrescentou capital para ele. Para si. Não usufruiu. Até porque se no mês que vem a empresa der prejuízo, ele não tem como calcular dízimo negativo. Porque se fosse assim, ele tem que ir na igreja e pedir dinheiro. Exatamente. Então, qual seria usar desse capital de giro. Qual seria o grande problema de você dizimar em cima do lucro bruto? Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que é um grande problema. O dízimo não seria mais uma emuná. Você estaria transformando, você seria um credor e estaria transformando a Yahué num devedor. Vou dar o dízimo sobre algo que eu não recebi, porque Deus vai me abençoar. Porque ele é obrigado agora a receber mais para frente. É o problema de estabelecer um pacto ligado à prosperidade, por exemplo. Isso não é chesed. Isso não faz parte da natureza divina e nem do vínculo do homem com Deus. Você transformá-lo num devedor seu, isso totalmente estranho. Você falou de 2 pastores. O primeiro você já falou que defendia a ideia de que se dizima sobre o bruto. Isso. E o que o pastor mais velho disse? Aí que tá. O primeiro já quis dar uma resposta. Não é nem uma questão da minha resposta ou da dele ser a correta. É lucro bruto? É lucro líquido? É pro labore? É com o desconto do IRF, do INSS no seu... As situações são complexas. As situações são muito complexas e não tem como tirar essa resposta do texto bíblico. Então vai onde? Vai da sua honestidade, vai da sua consciência. E foi isso que o mais velho falou? Isso. Mas o mais velho disse isso. Ou seja, ele não dá uma resposta. Eu era mais novo, a princípio eu até não me incomodei, porque eu achei aquela coisa de que é uma resposta numa caixinha para abrir e achar a resposta. Mas a verdade é que é essa. Confia no Espírito Santo, confia na sinceridade do dizimista de se permitir que o Espírito Santo trabalhe em você e que você vai praticar a emuná ao dizimar da maneira correta. Vamos voltar para o resto?
Vamos lá. Se a gente for para o Heschel, a gente vai saber que a verdade é uma pessoa, que a verdade se manifesta na Bíblia, que a verdade se manifesta na voz do Espírito Santo do nosso lado. A verdade e a integridade quer se revelar a nós. Vamos abrir nossos ouvidos, vamos orar e Deus vai nos dar o discernimento para lidar com justiça e honestidade com esse dinheiro, com esse recurso, com esse bem, que é um bem santo. Se tudo pertence a Deus, é 10% separado. Só não vamos limitar o caráter e a natureza de Deus, transformando ele num devedor, nós num credor e num devedor não. Assim. Pessoal, nos minutinhos que nos restam, então, vamos avançar para quinta-feira. Reavivamento, reforma e dízimo. Né? O professor vai ter que trabalhar isso aí com os seus alunos. Né? Primeiro vamos começar então falando sobre qual que é o molde do manual da Igreja Adventista sobre dízimo. Então, li o manual da igreja, nas sessões que fala sobre o dízimo, achei muito interessante, porque o manual da igreja se aproxima muito em alguns aspectos dessa postura. Eu esperava encontrar lá discriminado exatamente como cada pessoa deve dizimar. E o manual não deixa isso claro. O manual fala que se deve dizimar sobre os rendimentos, ele fala que se deve dizimar sobre o lucro, descontado os gastos. Se você comprar um carro e revender o carro, você dizima sobre o lucro. Se você é um dono de empresa, você dizima sobre o lucro líquido. O manual deixa isso claro, porque você deduz os gastos. Né? Agora, o manual ele diz também que todo oficial da igreja deve ser um fiel dizimista. Sim. Todo pastor, todo ancião, todo diácono, todo oficial da igreja deve ser um fiel dizimista. E ele estabelece uma estrutura de distribuição do dízimo que parte da igreja base, parte do distrito, parte da congregação, parte desse recurso, todo recurso, ele sobe para o campo e parte dele fica no campo, parte é enviada para as instâncias superiores até chegar na associação geral. Essa é a ideia de uma verticalidade da administração e de uma horizontalidade da arrecadação. A igreja funciona assim em função do quê? É um texto da Bíblia que fala isso? Tem um verso lá que manda fazer isso. Calma, gente. O que a Bíblia fala? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então a gente sabe que o lugar para depositar dízimo é na igreja. Agora, a igreja não tem toda a sua organização fundamentada num ditame bíblico estrito. Por quê? Deus escreveu lá, por meio de Moisés, como seria cada rito do templo, cada rito do santuário, cada rito da lei judaica. Mas ele não fez isso sobre o adventismo. Então, quem estabeleceu a organização institucional da igreja agora? A Conferência Geral. A Associação Geral, os encontros de delegados num processo o mais democrático possível, porque os homens são falhos, mas delegados de cada congregação se reúnem, separam outros delegados, se encontram e votam. E, com oração, dirigidos pelo Espírito Santo, acredito, determinaram a forma como seria utilizado o dízimo e a forma como seria distribuído o dízimo. Isso é bíblico? Na sua organização estrita não, mas nos princípios que conduziram essa organização é bíblico. A gente encontra onde precedente para isso? Para a ideia de que o dízimo deve ser entregue na casa do tesouro e administrado pelos levitas, e também no Concílio de Jerusalém, em que quando ocorreram conflitos administrativos, esses conflitos foram resolvidos com oração, com orientação do Espírito Santo e com diálogo de forma democrática. A igreja adventista, ela não é... Só um detalhe antes de você continuar falando. E o apóstolo Paulo, mesmo não concordando totalmente com o que foi decidido no conselho, respeitava, porque foi uma decisão coletiva. Exato. A igreja adventista não é uma instituição em que não existam pessoas falhas. Eu diria que nem é uma instituição perfeita, porque é uma instituição formada por pessoas. Nós somos o corpo dessa igreja. Agora, no momento que nós participamos da igreja adventista, nós participamos de uma elaboração administrativa, social, cultural, que determinou a forma como seriam administrados os dízimos. Então, os dízimos são recolhidos de forma horizontal, enviados para as instâncias superiores de forma vertical e depois devolvidos na forma de salários para obreiros, para pastores e para investimentos, aonde os ministros escolhidos pela coletividade
e dirigidos por Deus, nós esperamos, determinam. Legal, mas aí fica a pergunta, e se houver alguma corrupção dentro da instituição? E muito provavelmente há. Então, o que nós devemos fazer? Pegar o dízimo, ficar para nós e nós mesmos administrarmos? Pois é, é muito comum isso, né? A gente tem aqui Neemias, a gente tem aqui... É que eu vejo muitos irmãos, às vezes, que se decepcionam com a igreja, porque vê um ser humano fazer alguma coisa, e fala, não vou dar o dízimo mais para lá, não, porque lá é ser humano. Os pastores são corruptos? Isso. Ou eu queria que o dízimo ficasse na minha congregação e eu vou aplicar só na base. Eu discordo da conferência, né? Paulo se submeteu. Eu confio mais aqui do que neles lá. Tá, mas existem muitas igrejas que são assim, paroquiais, né? Paroquiais. Sistema paroquial. Agora aqui a gente tem o exemplo de Neemias, que traz a resposta para isso. O que aconteceu? Neemias, ele tinha viajado, né? E a situação ali ficou muito corrupta, vamos dizer assim. E os sacerdotes, na verdade, estavam se utilizando do dízimo de uma maneira que não devia, e o povo começou a reter. Aí Neemias volta. O que ele faz? Ele recrimina só os sacerdotes, aquilo que estava sendo feito? Não. Ele fala que o ensinamento que a gente tira dessa história é o seguinte, que o membro, vamos dizer assim, da igreja, assim como os israelitas lá que estavam retendo dízimo, não tinham o direito de reter o dízimo. Aquilo ali continua sendo roubo. Tinha levita, tinha cantor que estava tendo que sair do templo e trabalhar na agricultura para ter sustento. Porque não tinha. O templo estava ficando abandonado. E muitos desses não eram desonestos. Então a gente tinha ali provavelmente pessoas que estavam pagando pelo que não fizeram. Né? Mas o que acontece? Qual que é a lição? A lição é a seguinte: quem estava errado? Você não pode reter esse dízimo. Não. Esse reter dízimo é roubo. Agora, está havendo corrupção para aqueles que administram o dinheiro? Tudo bem. Isso deve ser exposto. Investigado. Transparente. Isso. E resolvido. Foi o que aconteceu. E em função disso voltaram a dizimar e resolveu-se o problema. Uma outra situação, né, que a gente não deve se levar a ferro e fogo também, que outra lição aqui trabalha quando ele fala de Ezequias. Isso. A história de Ezequias também, o que acontece? O que aconteceu? O povo trouxe muitas ofertas que eram para reconstruir, né, para fazer reformas. E em função disso o povo foi abençoado e veio mais dízimos, e daí tinha para eles se alimentarem e tinha muito mais. A gente não pode transformar essa história naquela teoria da prosperidade. Aquilo que aconteceu porque era necessário para aquele momento, para aquela situação. Era necessário para mostrar para eles, para dar uma lição para eles também. Agora, não necessariamente que se eu vou, agora eu vou pegar, eu ganho R$1.000, eu vou dizimar 500 para que no mês seguinte eu receba 5.000. Isso é antibíblico, isso a gente não deve fazer. Um recado só, antes de encerrar, eu gostaria de deixar essa ideia. A perspectiva ali de Neemias, ela fica bem clara. Se você que está em casa, se o irmão desconfia da administração da igreja, utilize as instâncias corretas para se discutir isso, para lavar essa roupa suja. Sim. Qual é essa instância correta? Seja atuante na sua igreja, seja delegado, cobre do delegado da sua igreja que vai representar nas trienais. Sim. Se você for, vá para a trienal, exija lá um processo de aumento da transparência dos caixas, um processo de transparência contábil. Tenha acesso aos demonstrativos contábeis, pressione pelos demonstrativos contábeis, exija isso. Fazer isso não contraria a ordem de Deus, não vai contra a Bíblia, não vai contra o espírito cristão, se for feito com o espírito cristão. Isso. Se for feito só por espírito de dissidência, de causar conflito, de inveja, de sedição, aí a gente sabe de onde vem esse espírito. E é importante aí, para encerrar, eu gosto muito do início, né? Aqui no título da lição diz: mordomia cristã, motivos do coração. Ou seja, cada um tem que analisar qual é o motivo do seu coração ao dizimar, ao ser cristão e a fazer as outras coisas.
Bom, pessoal, encerramos por aqui então mais um vídeo. Se você nos aguentou até aqui, que bom! Não esqueça de deixar o seu like aí para ajudar a promover o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal também. E nos vemos até o próximo vídeo.